dia a todos vocês, cumprimentar as pessoas que estão aqui no auditório, cumprimentar a todo o Brasil, que estão fora do país, que estão ao vivo aqui conosco. Eu tenho aqui a missão, né? Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que colocar aqui, que foi já colocado, do 1 milhão de hectares. Eu acho que quando nós falamos de qualquer cultura no país, nós falarmos que nós estamos produzindo 1 milhão de hectares, nós temos um ponto de maturidade. Eu acho que é o primeiro ponto fundamental. Nós sempre trabalhamos a questão florestal do Estado, nesse sentido da expansão, da busca da expansão. E eu acho que quando nós chegamos a 1 milhão de hectares, nós temos que olhar um pouco qual é o caminho que nós temos que colocar para estruturar adequadamente essa cadeia produtiva do 1 milhão de hectares. Então, eu considero um ponto extremamente positivo e uma maturidade. Eu acho que agora é a hora de a gente começar. Se nós vamos a 1,5 milhão, 2 milhões, vai depender de mercado. 1 milhão mostra que houve uma confiança de todo o setor produtivo. O produtor confiou na cadeia florestal, a indústria confia no setor florestal. Então, acho que nós temos um foco muito claro para discutir. Nós temos que discutir como é que nós vamos trabalhar isso no governo do Estado para frente. Esse 1 milhão ele foi fruto do processo extremamente favorável de mercado e do processo de planejamento extremamente consolidado que foi feito aqui no Estado. E agora nós chegamos numa situação, e eu vou dividir aqui minha fala, eu vou falar um pouco da produção, dos desafios que nós temos na produção, os desafios que nós temos na questão da logística, um pouco do desafio da questão ambiental e um pouco do desafio na questão dos mercados, que o Mato Grosso do Sul vai ter que buscar também uma alteração do perfil em relação aos mercados nacionais e internacionais da produção. Primeiro, nós temos uma discussão forte no Estado, quando nós falamos de produção, e isso nós temos que agora sentar e começar a discutir, e nós já iniciamos uma discussão dessa com a Reflore. Nós precisamos no Estado, e isso está na pauta do governo, trazer o desenvolvimento da pesquisa da questão da produção de florestas no Estado. Nós temos avançado bem na questão da soja, da Fundação MS, Fundação Chapadão, mas nós temos que discutir a questão agora da base florestal. Nós temos que fazer uma parceria com o setor privado para discutir novas variedades, variedades voltadas para madeira, variedades para celulose, dentro de uma lógica que nós queremos fazer essa diversificação. Então, nós temos que, efetivamente, o primeiro passo na produção que nós queremos dar no Estado é, efetivamente, criar uma base junto com a Embrapa, junto com as fundações, trazer esse conhecimento de outros estados para cá, para que a gente consiga ter um campo de pesquisa na área florestal. Então, nós já iniciamos essa discussão com a Reflore e agora nós estamos buscando uma forma de viabilizar isso, uma forma de financiamento dessa atividade. O governo do Estado já tem uma série de experiências extremamente exitosas no campo da soja e do milho, inclusive aqui com a FOMASUL e com a Fundação MS, onde existe um fundo específico para tratar dessas pesquisas e extremamente exitosa. Boa parte do que se faz hoje na integração lavoura-pecuária é oriundo desse processo de pesquisa, e quando nós pensamos na integração lavoura-pecuária-floresta, eu acho que nós temos condições. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar, o Mato Grosso do Sul caminha dentro da sua área de pesquisa para a gente ter uma base de pesquisa na área florestal no Mato Grosso do Sul. Acho que esse é um ponto fundamental. Uma outra questão, até pela dimensão que nós estamos hoje na Secretaria, é a questão sanitária. Nós começamos uma discussão com o nosso técnico, nós não temos conhecimento do Estado, nós conhecemos muito bem risco sanitário envolvendo pecuária, risco sanitário envolvendo soja, envolvendo algodão, né? Mas nós não temos conhecimento dos riscos efetivamente sanitários envolvendo a questão da produção de floresta. E o que a gente tem hoje, na verdade, é uma base técnica nacional, existe um conhecimento nacional, mas não existe um conhecimento do Mato Grosso do Sul de como efetivamente nós criamos barreiras sanitárias para efetivamente nesse 1 milhão de hectares a gente não tenha nenhum risco. Então nós estamos também na produção, começando a fazer um trabalho de capacitação das nossas estruturas internas do governo para que a gente faça a discussão e avaliação daquilo que envolve risco sanitário. Eu acho que é um outro ponto que nós temos que olhar para que a gente não tenha no futuro problemas em relação à produtividade, mas também problemas em relação ao mercado. E o outro ponto fundamental da produção, e eu acho que ele se torna cada vez mais grave no Estado, é a questão dos riscos de incêndio florestal. Nós, esse ano, tivemos no Estado um grande número de focos, não só na área florestal, e todos que estão aqui sabem do problema que nós temos. Então, nós temos que efetivamente investir, estamos fazendo campanhas de prevenção, trabalho, mas nós vamos ter que ter uma ação integrada, e aí entra o governo, entra as empresas que já têm uma estrutura própria de avaliação, mas nós tivemos algumas perdas econômicas esse ano para alguns produtores que são extremamente significativas. Não existe incêndio florestal de pequena monta, sempre quando você tem incêndio são de grande monta. Então, na produção, a nossa preocupação nesse momento são esses 3 fatores que são fundamentais: a pesquisa,
o risco de incêndio florestal e a questão sanitária. Nós queremos focar e trazer essa discussão para dentro do Estado, e para isso, obviamente, nós precisamos muito do conhecimento. Nós precisamos das empresas, precisamos das fundações, das empresas que já têm toda uma estrutura de conhecimento para fazer. Então esse é o nosso foco em termos do nosso plano para a área da produção. E eu acredito que a questão da expansão, ela efetivamente ela ocorre em função de demanda, de interesses econômicos individuais, e ela vai efetivamente se expandir. E a outra, quarta questão da produção é a questão da integração lavoura, pecuária e floresta. Nós já temos modelos, nós pegamos a própria região aí, para os senhores terem uma ideia, desse 1 milhão de hectares, se nós fizermos um raio de 200 quilômetros a partir de Três Lagoas, nós vamos pegar aí 65% desse 1 milhão de hectares, está concentrado num raio, não no município de Três Lagoas, mas num raio de 200 quilômetros do município de Três Lagoas. Então nós temos um foco onde nós podemos efetivamente trabalhar. E essa região, vou dar um exemplo aqui, muitos talvez não conheçam, estão fora, o município de Ribas do Rio Pardo, que não tinha nada de produção agrícola, em função da integração lavoura, pecuária e floresta, produziu nesse ano já 10 mil hectares de milho. Então muda a realidade da região quando nós começarmos a falar da integração lavoura, pecuária e floresta. Então esse é o modelo. Mato Grosso do Sul tem um programa específico, que é o Terra Boa, e efetivamente o que nós estamos conseguindo fazer na questão da lavoura, na integração lavoura. O nosso plano é na Costa Leste, onde está hoje esse 1 milhão de hectares, praticamente 1 milhão nessa região. Nós temos um projeto de expansão de 120 mil hectares nos próximos 3 anos de integração lavoura, pecuária e floresta. Para isso nós estamos fazendo uma série de workshops localizados nos municípios, Aparecido do Alto Tabuado, Cacilândia, Paranaíba e Inocência. Nós estamos focando nessas áreas e com uma meta de atingir 120 mil hectares. A gente muda a realidade da região e tira também, efetivamente, todo o peso até do Setor Florestal nessas atividades. Então esse é um caminho. Mato Grosso do Sul hoje é um líder nacional. No estado, no país, nós temos 11 milhões de hectares e na integração lavoura, pecuária, floresta, em algum desses níveis, ou lavoura, pecuária, ou lavoura, floresta, ou lavoura, pecuária e floresta. O Mato Grosso do Sul é líder nacional com 2 milhões de hectares. E isso tem toda uma contribuição. Nós temos também toda uma meta a ser cumprida no acordo da COP21, onde o Brasil assumiu a oposição de recompor 15 milhões de hectares com integração, e o Mato Grosso do Sul assumiu, né, fez o desmembramento dessa meta nacional, e nós assumimos uma posição de 2 milhões de hectares a serem recuperados. Né? E aí vem o programa Terra Boa para exatamente conseguir recuperar esses 2 milhões. Então, o Mato Grosso do Sul, na questão da COP21, nós estamos desmembrando a meta nacional e assumindo, né, algumas metas estaduais para que a gente consiga fazer um plano de ação voltado para a questão da produção. Então, acredito que na produção, o que nós temos que discutir um pouquinho aí? Eu acho que o setor, dentro dessa, a gente tem uma posição muito forte da estrutura da cadeia produtiva, mas nós temos discutido já com a FamaSul, nós temos que discutir, fazer uma avaliação de preço, nós temos que discutir um pouco de informação de preço de floresta, né? Esse é um número que todo mundo sabe, mas ninguém sabe. Quando você pede quanto que vale um metro cúbico de madeira, você tem das mais diversas formas. Então, para quem é entrante no mercado, essa informação sempre bastante complexa para tomar uma decisão, se está vinculado a arrendamento, se está vinculado a um produtor mais independente. Então, nós temos que discutir dentro da cadeia toda a estrutura de produção, mas nós temos que discutir a formação de preço também. E aí esse preço vai se discutir formação de preço de arrendamento, formação de preço de metro cúbico. E outra questão que nós estamos discutindo muito forte é a produtividade, né? Eu acho que a questão da Reflore, essa avaliação efetiva de quais são as produtividades que nós conseguimos no estado, quais regiões que são essa produtividade. Volto a falar de novo, quando você olha isso do ponto de vista das grandes empresas de celulose, ela tem esse controle muito efetivo, dado que ela tem efetivamente o clone, a produção, a colheita e o processamento. Então ela conhece efetivamente muito claro, mas quando nós avaliamos isso no setor como um todo, nós não temos informações adequadas sobre qual é efetivamente a produtividade. Isso dificulta inclusive a gente estabelecer metas e ganhos no que nós queremos em termos de produtividade agrícola, vamos chamar dessa forma. Então eu acho que na produção são esses os principais pontos que nós temos trabalhando no governo do estado de Mato Grosso do Sul. O outro ponto que eu quero destacar é logística. Nós temos que efetivamente no estado discutir quais são os gargalos. Quase todo mundo sabe, nós vimos aqui vários palestrantes, inclusive o próprio governador, destacando os pontos. Mas nós vamos ter que focar. BR-262, temos que focar Campo Grande e Água Clara. Tem que fazer um trabalho muito forte, é uma rodovia federal. Se ela não der como federal, vamos tentar estadualizar e fazer alguma coisa. Não há condições, sob o ponto de vista da cadeia florestal e das pessoas efetivamente que transitam, não é só a cadeia produtiva florestal que transita
nessa rodovia, nós temos que trabalhar efetivamente. Então a gente tem já há 2, 3 anos, vai melhorar, vai recapear. Não é suficiente. O modelo de recapagem ele é um modelo de curto prazo e a densidade que nós temos, nós vamos estar fazendo essa recapagem permanente. Então, a 262 e a 158. Então, nós estamos colocando isso na pauta. Nós vamos fazer uma reunião com a bancada federal muito pontual. Não vamos pensar 262 todo, vamos pegar Água Clara até Três Lagoas, vamos resolver essa questão. Então, acho que esses são os pontos. E a outra questão são as estradas vicinais. Nós temos feito uma discussão, e foi mencionado aqui a questão do Fundersul, como o governador colocou, a utilização do recurso do Fundersul. O governo discute a possibilidade do Florestal de eucalipto, que é uma atividade que não dá. Ele faz essa discussão exatamente para poder atender o setor efetivamente nas questões de estradas vicinais para o transporte de madeira. Então essa discussão existe dentro do governo, né? Agora temos que ver os gargalos. Então a gente tem feito um levantamento, pontes, agora com o nível de produção, a fibra entrando em produção, quer dizer, nós dobramos, do ponto de vista da fibra, o número de veículos transitando, e é normal que isso aconteça. No final do ano, em janeiro, entra também a Greenpack, né, em Água Clara, são mais um conjunto de volumes de caminhões transitando nessa rodovia. Então, na logística, o primeiro ponto que nós vamos tratar é a questão de rodovias no estado, tentando levar a produção agrícola para a produção florestal até as fábricas. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Agora, a gente tem que priorizar trecho, avaliar fluxo, para que a gente consiga fazer na reativação dessa ferrovia. Ela hoje está operacional, eu sempre precariamente, mas operacional, né? Nós temos a utilização pela fibra de Três Lagoas até Santos, temos a utilização dela da Vale do Morro até Porto Esperança, que são 70 quilômetros, e temos a ArcelorMittal de Bauru até Corubá. Portanto, passa trem, né? Está operacional. E a nossa discussão é exatamente fazer todo um levantamento de cargas para que a gente consiga viabilizar. Então, todo estudo que está sendo feito, nós juntamos agora com o governo boliviano, então a ferrovia. Nós estamos trabalhando Brasil e Bolívia nessa discussão, dado que a ferrovia boliviana ela é operacional, é privada e tem lucro. Portanto, eu acho que é um modelo a ser seguido. Nós temos que olhar que os bolivianos conseguiram efetivamente fazer na ferrovia deles. E na nossa, o que nós precisamos? Discutir carga. Um dos projetos que nós estamos trabalhando, nós precisamos, na verdade, de uma primeira carga para fazer esse avanço. Nós estamos discutindo com a Vetorial a possibilidade de reativação da fábrica de Ribas, que teria, primeiro, uma demanda substancial do ponto de vista de florestas, utilizando disso para reativar a Vetorial, e a utilização de trazer o minério de Corumbá até Ribas do Rio Pardo para a reativação da fábrica. Então, esse é um ponto fundamental que poderia, efetivamente, viabilizar a estrutura da ferrovia. Além disso, nós estamos trabalhando a possibilidade de carregamento de eucalipto através da ferrovia, fazendo um hub nessa estrutura, de levar isso. Já tivemos reuniões com todas as empresas, então acho que esse é um outro ponto fundamental. E o terceiro ponto que está viabilizando, nós, junto com a Prefeitura de Três Lagoas, definimos agora qual é a área de instalação de um porto seco em Três Lagoas. Esse porto seco ele vai viabilizar e facilitar a exportação. Nós já achamos o ponto do porto seco, os empresários vão fazer a doação dessa área à Prefeitura Municipal, e a gente acredita aí no prazo de 6 meses nós estamos licitando o porto seco de Três Lagoas. E ele vai estar num hub ferroviário com a rodovia. Então acho que ele traz uma possibilidade de potencialização logística para o município de Três Lagoas e para a ferrovia. Esse hub está inserido, o Porto Seco hoje está inserido na viabilização da ferrovia sob o ponto de vista logístico. Nós temos a Ferroeste com um hub feito agora pela fibra para exportação da nova planta, que é na Bitola Larga, no município de Aparecido da Boata, que já opera daqui uns dias aí para começar a exportação. Então, acho que na questão da logística nós temos que focar nas rodovias, que é fundamental e rápido, nós temos que fazer isso rápido, na ferrovia, para que a gente consiga escoar os produtos para os portos de Santos. E o terceiro ponto que o governador colocou, que eu acho que é uma coisa mais de longo prazo para a gente pensar, mas a rota rodoviária bioceânica, ela começa efetivamente a mostrar claramente que ela pode ser uma opção de exportação para o mercado asiático. O governo paraguaio já anunciou o asfaltamento de 330 quilômetros no norte do Paraguai, então isso vai acontecer. A nós cabe a constituição de uma ponte, né? E nós vamos já fazer alguns testes de exportação na área das carnes através dessa rodovia. Vamos fazer ela para levar até Miritituba, 300, 500 quilômetros no chão. Por que nós não podemos dar 300 aqui, né? Então nós vamos fazer alguns testes. A questão toda é a viabilização do ponto de vista de preço, né? Mas eu acho que a questão da rodovia, do transporte rodoviário,
para a costa do Chile, eu acho que ele começa efetivamente a dar alguma sinalização. Então, acho que esse é o grande foco que nós podemos dar na questão da logística. Agora, temos que efetivamente discutir hoje, pontualmente, a questão do acesso às fábricas, estradas vicinais, pontes, tem muita ponte que não está resistindo a esse fluxo de caminhões, e a BR-262 e a 58, que são as vertentes para a gente chegar. Um outro ponto que nós estamos trabalhando no Estado é a diversificação. Nos preocupa muito, quando a gente fala em 1 milhão de hectares, nos preocupa nesse momento muito o excedente de eucalipto no Estado. Né? Que, por mais exatamente que isso é uma cultura de ciclo longo, né? Talvez a gente não pense, mas tem parte disso que entra em produção daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas nós temos aí estimativas que nós temos em torno de 200 a 250 mil hectares no Estado, que é uma oportunidade para se fazer, se buscar diversificação industrial, mas que nesse momento não estão vinculados a nenhuma cadeia produtiva em termos de mercadológico. Então nós temos que pensar nisso, porque isso pode no futuro reduzir preço, criar um desânimo do ponto de vista de novos investimentos. Então nós temos que efetivamente olhar isso. Então essa é a nossa grande preocupação hoje, e daí nós estamos procurando toda a questão da diversificação. O governador colocou aqui dos projetos de biomassa, geração de energia. O leilão tem alguns problemas, quer dizer, ele é a -4 a -6, mas nós temos alguns problemas do ponto de vista de estruturação do leilão, que podem reduzir bastante a questão da demanda voltada para a questão da energia de biomassa, assim como no fotovoltaico, que colocaram só para a -6. Então nós temos algumas questões ainda a ser discutidas, mas é um movimento importante a questão da geração de energia. E nós estamos olhando também muito fortemente o desenvolvimento de outros pequenos negócios, vamos chamar assim, relativamente às grandes corporações, voltadas para a questão florestal. Madeira, acho que é um ponto fundamental, nós já estamos discutindo algumas possibilidades de exportação, principalmente pallets. Tem restrições no mercado mundial voltado ao pallets de eucalipto, normalmente o pallets é de pinos, que é o mais conhecido e mais dominado. Nós temos que fazer uma ação do Estado voltado para a ampliação desse mercado internacional. E quando eu falava do mercado, veio o seguinte: hoje a celulose, 43% vai para o mercado chinês. E aí você somado aí mais 17%, 18%, 20%, praticamente para 2 países. Então nós temos que olhar também, na celulose nós temos o mercado, mas para que os outros produtos a gente tenha uma diversificação. Então nós estamos começando a olhar outros mercados para que o Mato Grosso também, na celulose sempre vai ser mercado asiático, não tem como mudar, e Europa essencialmente. Mas acho que nós temos outras oportunidades de mercado, e nós já discutimos isso com o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura hoje tem um projeto de diversificação da pauta de exportação brasileira, onde muitos de vocês devem lembrar, o ministro Flávio Marques tem uma meta de nós representamos apenas 6,7% do mercado mundial de exportações de commodities no mundo, só 6,7%. Existe uma meta de chegar a 10%. Dentro desse 10%, nós estamos elencando um conjunto de produtos que seriam oportunizados. No Ministério da Agricultura não está a questão da base florestal, que a base florestal não faz parte do plano safra, então não estava lá. Nós, no Mato Grosso, estamos inserindo a questão florestal, para que a gente acha que a questão florestal tem um espaço muito grande no mercado mundial para o Brasil, então acho que ele pode contribuir para aumentar esse 6,7%, não vamos chegar a 10%, mas a gente chega a 7%, 7,5%. Então o Brasil precisa também diversificar sua base de exportação. Quando a gente fala, o Brasil é um grande player mundial em commodities, é de 5 commodities, e que representam 80% da pauta. Então o Brasil representa muito pouco do mercado mundial de produtos, muito pouco, 6,7%. Nós representamos muito em 5 produtos, que é quase 80% da nossa pauta de exportação. Então nós estamos olhando também dentro do governo a questão da diversificação desse mercado, da diversificação da base de exportação, da base florestal no estado de Mato Grosso do Sul. Então acho que esse é um caminho que nós estamos seguindo. Na diversificação industrial, nós temos aí a busca aí por agregação. Todos aí viram a notícia essa semana da questão da aquisição da Eldorado, né? O governo do estado não teve ainda nenhum contato com a nova empresa que fez a aquisição, até porque foi no sábado, me parece que fecharam esse negócio. Nós não discutimos ainda com a empresa, mas temos discutido sistematicamente o andamento do projeto da Eldorado. Me preocupou uma notícia de jornal, volto a falar, do jornal Valor, aonde a Paper Excellence Group diz que não tem planos de expansão para o estado, né? Então, quer dizer, eu acho que dentro de uma perspectiva de coisa, mas volto a falar a todos que isso é uma notícia colocada no jornal, não sei se é um posicionamento oficial da empresa, dado que a Eldorado tinha um projeto aprovado e já parcialmente desenvolvido para fazer a expansão da linha 2, assim como a Fibra recentemente já começou a fazer o comissionamento da fábrica. No MDF, que é Green Pack, que a gente conhece aqui, a Superbras, ela começa a trabalhar em janeiro, também começa o comissionamento da fábrica em MDF
a partir de novembro. Em janeiro, efetivamente, começa a produção, também trazendo toda uma discussão sobre estrada vicinal, acesso à fábrica. Nós estamos também trabalhando fortemente com isso. E nós tivemos, no último ano, aí, a abertura de praticamente 3 ou 4 empresas, trabalhando especificamente em desdobramento de madeira de eucalipto, né? Esse pessoal nós estamos trabalhando fortemente com eles, buscando mercado. Existe a matéria-prima, mas nós temos que melhorar a exportação. Estamos discutindo uma possibilidade de incentivo fiscal específico para a exportação de pallets, né? Que são um conjunto de empresas médias e que tem uma possibilidade de expansão, mas nós temos que acertar algumas coisas tributárias. Nós estamos trabalhando fortemente nisso. E, para finalizar, colocar algumas questões do ponto de vista ambiental. Nós temos feito um trabalho grande, e até quem não viu, mas no dia 13, agora, foi pautado pelo ministro Fux a discussão do Código Florestal. É uma pauta importante para o setor florestal. Então, no dia 13, o Supremo Tribunal Federal julga as ADIs de constitucionalidade do Código Florestal, né? Não sabemos, obviamente, qual é o voto do ministro Fux, só será apresentado no dia, né? Mas é uma interrogação muito grande para o setor, dado que o posicionamento do governo do setor é a manutenção do Código Florestal da forma em que ele se encontra, né? Então, nós acreditamos que vai ser uma discussão em bloco. Não acredito que eles vão fracionar isso de tal forma. Se nós começarmos a discutir cada um dos itens que foi questionado, provavelmente, nos próximos 20 anos, nós vamos ter solução do Código Florestal. Então, acho que deve ser julgado em bloco, mas no dia 13, no Supremo, se julga as ADIs da constitucionalidade ou não do Código Florestal, que é um momento importante, né? Os principais pontos são a inconstitucionalidade de juntar a APP com reserva legal para constituir os 20%, a questão da possibilidade de considerar que quem em 2008 tinha feito desmatamento autorizado não precisaria fazer a recomposição. Então, tem alguns pontos que são pontos chaves do Código Florestal que impactam significativamente. Nós, aqui no Estado, nós temos um desafio ainda da questão das recuperações de áreas. Nós estamos terminando o levantamento do CAR. Nós temos uma necessidade de recuperação que é prioritária de APP significativa, e pegando a área florestal, nós já temos uma estimativa da área dessa região, de quanto vai precisar ser recuperado de áreas de proteção permanente das APPs. Nós já temos essa estimativa, nós vamos daqui uns dias apresentar esses dados regionalmente para que a gente consiga fazer. Eu acho que é um trabalho ainda importante. E tem o desafio do próprio CAR. O setor, nessa região do setor florestal, nós temos avançado bem, mas hoje ainda nós temos 30 mil produtores no estado, que não de uma base de 80 mil produtores, 30 mil produtores ainda não fizeram seus cadastros, que terminam no dia 31. Eu acho que nós temos, na questão ambiental, um trabalho aí ainda significativo. Nós conseguimos trabalhar hoje muito facilmente com o setor, com as empresas, do ponto de vista de prazo, do ponto de vista de monitoramento, né? Eu acho que hoje existe uma transparência ambiental em relação ao setor florestal significativo. Temos sim uma discussão forte, inclusive um inquérito do Ministério Público, que entende que o setor florestal, cada um deles, cada plantio teria que ter uma licença específica. O modelo que o Mato Grosso usou é um modelo hoje copiado nacionalmente, porque é um modelo que funciona, né, e mostrou efetivamente que consegue gerar os ganhos ambientais, mas existem umas ações que tratam que nós teríamos que, para cada plantio, ter uma licença específica para aquele plantio, e que isso demoraria, e não há necessidade. Nós temos a clareza que não há necessidade nenhuma, e 1 milhão de hectares comprovam isso. Esse 1 milhão de hectares que foi anotado, basta que se veja o que está acontecendo, e as melhores áreas de recuperação de APP, nós temos exatamente as áreas onde está o eucalipto, né? Até por um motivo mais natural da sua proteção, mas a regeneração natural ela é muito superior nas áreas onde nós temos o plantio de eucalipto, nas APPs, do que em outras áreas onde nós temos, por exemplo, pasto ou outra cultura anual. Então, nós temos aí já a sinalização científica de que, efetivamente, o eucalipto tem uma contribuição significativa para a recuperação dessas áreas. Finalizando, eu acho que o Estado, nós temos aí um acompanhamento muito próximo ao setor. É um setor que nós consideramos fundamental ao processo de desenvolvimento, e ele é um setor que nós não vamos ter, com certeza, nenhum retrocesso quando a gente fala em 1 milhão de hectares. Com todo o cuidado, do ponto de vista de política pública que nós temos no âmbito do Estado, nós temos um cuidado significativo sobre a política pública em relação ao setor florestal, e a ideia é que a gente consiga resolver esses gargalos. O Mato Grosso tem condições de se posicionar, como já é hoje, né, o principal produtor de florestas do mundo, seja para celulose, seja para madeira, seja para a questão da bioenergia, seja para a questão da mineração. Então, acho que nós temos um escopo aí de possibilidades que poucos têm. Nós temos um excedente, mas esse excedente pode ser utilizado para atrair novas empresas,
e esse excedente pode ser utilizado para desenvolver novas atividades, e temos um excedente de terra ainda, né? Quando a gente fala em 1 milhão de hectares, né? Toda essa região aí da Costa Leste tem mais de 7 milhões de hectares. Então, quando eu falo 7 milhões, nós estamos usando 11, 12% dessa área total. Então, se nós dobrarmos, mesmo assim, nós não chegaríamos ainda a 20, 25% do total da área desse município utilizado por floresta. Então, a possibilidade de expansão é extremamente significativa no Estado, e eu acredito que a política pública que nós estamos desenvolvendo, nós tivemos um plano de desenvolvimento das florestas no Estado, e a partir de agora nós temos todo um engajamento das instituições para que a gente consiga consolidar e diversificar. Então, o foco é verticalização, o foco é diversificação e o foco é qualidade na produção de eucalipto. Acho que esse é o pilar que o Estado de Mato Grosso tem como política pública, como desafio, que não são poucos. Obrigado a todos.